Igor, 14 dias atrás, a Jandira lhe disse que o Lula não foge de entrevista, que te encantaria. Você disse que o convidou várias vezes sem sucesso. Sabemos que ele também foge do Mitre na Band, do Roda Viva e do Glenn. A Jandira conseguiria fazer o amarelão do Lula das caras no Flow? Não sei, hein? Realmente esse convite já foi feito muitas vezes. Muitas vezes. Por toda vez que ele convidar que ele não vier, me chama que eu volto. E o que é interessante é que assim, eu não sou um ás da ciência política, tá ligado? Não precisa ter medo de falar comigo. O Lula não tá nada bem. Cada vez que o Lula tá falando fora de script, ele tá falando uma bobagem. Assim, mas é uma coleção. A polícia não é gente. A ilação que tira, né? A polícia não é gente. A classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter 2 televisões? Ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Que anda de jato. E vai fazendo. Aí o Temer o Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. De onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Você percebe? Não, e ele é muito esperto. Ele não está nada bem. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Conheço ele há mais de 30 anos. O Pederneiras manda aqui. Primeiro, parabéns ao trio Ciro Roland 3K. Caralho. O que é isso? Brabo. É nós três. Sim. É o nosso trio. Ciro, o que você acha de um debate PND contra liberalismo com o Rock ou o Kim? Acho que eles gostariam de propostas Topo suas na hora. como controle do Estado pela sociedade e acho que no final vocês concordariam em algo. Por fim... Por exemplo, nós concordamos na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Eu estive lá no ato deles e o Lula sabotou. Inclusive mandou me insultar, me agredir fisicamente. No dia do ato ele fez uma coisa assim, tipo, fica em casa pra assistir uma live. Cara, é que porque pro Lula é ruim se o Bolsonaro... evidente. Mas é que as pessoas têm que perceber isso. Mas né? ele enterrou o impeachment. E agora quer que todo mundo vote nele para livrar o Brasil do Bolsonaro. O impeachment não, mas aí o voto tem que ser usado de forma... Sendo que o Bolsonaro quase cometeu em série crimes de responsabilidade. Eu assinei 3 pedidos de impeachment. Eu sou profissional de direito, assinei representação na Corte de Haia. O Lula sabotou todas as iniciativas. Porque assim, se o Lula sofre o impeachment, daí ele não pode Agora, ser... o cruel é o ele seguinte... não pode ser candidato, não é? Não é isso? Não, se o Bolsonaro sofreu impeachment, não pode ser candidato. pode ser Daí candidato. fudeu o Lula. E aí o claro. Lula enfraquece muito. É isso. E da mesma forma, quando teve o impeachment Sim, da mas Dilma, o Lula que foi pediu impeachment do Fernando Henrique, o Lula pediu impeachment do Itamar Franco. Só pra você ter uma ideia. Mas do Bolsonaro não precisa. Não, Bolsonaro não. Legal. Caralho, Bom, tá. Acho que eles gostariam dos propósitos suas, blá, blá, blá. Por fim, pra você, o que seria zerar o jogo como presidente? O que seria, coisa mais foda que você poderia fazer completei como minha presidente? missão. Completei a missão. Olha, minha questão é enfrentar a miséria. Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil. Porque, deixa eu te falar de novo, 5 pessoas hoje, 5... 1, 2, 3, 4, 5, não é exagero não, 5, os dedos de uma mão, hoje, dos brasileiros, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então, o Brasil não é um país do fundão da África subsaariana, onde se você pegar a riqueza potencial e dividir por cabeça, restará um país pobre. O Brasil é um país de classe média, potencialmente. O que está errado porque nós montamos uma estrutura institucional no sistema tributário, no sistema previdenciário, no sistema de juros, no Banco Central, sabe, na alocação das verbas. Tudo é para tirar dinheiro dos pobres e da classe média e transferir para a minoria. Tudo. E muita coisa disso está legalizada com legislações absolutamente imorais, que, à luz de qualquer lugar do mundo, são coisas de cadeia e que no Brasil são protegidas por lei. São coisas que a população nem tem direito de saber o que é. Swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o câmbio varia, né? Sobe para cá, desce para lá e tal. Se você tem informação sobre isso, o Banco Central está estatizando o risco. Então é o seguinte, se você, mercado, aposta que o câmbio vai subir, o Banco Central, e todo mundo sabe que o câmbio vai subir, o Banco Central diz, não, o câmbio não vai subir. Aí então tá bom, vai, não vai, o Banco Central te dá um contrato dizendo o seguinte, se não subir, eu te pago, se subir, eu te pago a diferença, com dinheiro público. Por que não empresta dinheiro? Porque no Brasil, foi um senador do PT que fez recentemente, no Brasil, o saldo do fim do dia, que o banco não aplica,
o saldo do caixa do banco, que o banco não empresta, no fim do dia, o governo remunera pela Selic. Caralho. Ou 3 pontos acima da Selic. Só tem isso no Brasil. Por que Isso 3 foi pontos acima? Porque o mercado está dizendo que até pouco tempo atrás que a Selic estava defasada. Ah, com o argumento da defasagem, eles pontuavam mais. 2, 3 pontos acima da Selic. E aí vai entender se é 2,5, se é coisa. Cada meio ponto desse é 60. Quer dizer, cada 1,5 ponto desse é 60 bilhões na dívida Essa pública. decisão desses pontos a mais estava atrelada a algum tipo de pesquisa ou argumentação ou era arbitrário? Picas. Mas isso é um crime declarado. Sim, mas é o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro. Eu estou dizendo um senador do PT de Você tá entendendo, Sergipe, Igor? eu não estou lembrando o nome, levanta o nome do cidadão. Não tá acompanhando a taxa de juros, paga um pouco a mais e o pouco a mais é assim, porque a gente acha que tá defasado. O mercado diz, não, eu não rolo na Selic, só rolo 2 pontos, 2,5, 3 pontos. E só que o seguinte, 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões ao Tesouro Nacional. 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões de reais por ano. Nossa, eu não sabia disso. Ao Tesouro Nacional. E o banco... Não sabia? Então, assim, eu não sabia desse. Parafraseando o Ciro na outra vez que ele veio, procure no Google. Vá pro Google, vamos conferir tudo. Não, as ordens eu sabia. Mas veja, então, veja bem, o saldo do caixa no fim da tarde, quando o banco vai fechar, o saldo que ele não emprestou para o comerciante, para o industrial, para o prestador de serviço, para a startup, o governo remunera como ele quiser. No mínimo a Selic. Rogério Carvalho, PT Sergipe, o autor da proeza. Disso aí, de pontuar. Dessa coisa da remuneração. Caramba. Como também o orçamento secreto, o PT apoiou para salvar o Bolsonaro. Cara, é um estelionato grave, gravíssimo. E se o brasileiro ouça o que eu estou dizendo, se eu tiver autoridade moral, eu vou presidir o Brasil. Senão eu fico olhando o desastre e terei a honra de ter tentado fazer, no limite das minhas energias, salvar o Brasil.